Gente, o tema da nossa live hoje está muito interessante. Muitas perguntas chegaram referente ao que nós vamos falar hoje, né? E eu estou super empolgada com essa live. Acho que tem muito que acrescentar para nós mulheres. E a Tatiane é uma pessoa assim que eu a conheço da internet e conheço também, né, Tatiane, do nosso grupo de aprofundamento. Então, a Tatiana ela faz um trabalho belíssimo com as mulheres, com um tema assim bem pertinente, né? Então, a nossa live está falando de sexualidade na menopausa. Cheguei. Ah, que delícia te ter aqui. Estou muito feliz, Tatiana. Tudo bem? Tudo. Então Eu tá bom. tava, eu tava ali apanhando o microfone, mas agora deu certo. Nossa, tá me ouvindo? Porque eu também tô com um, de vez em quando eu apanho dele aqui. Ah, não, tá ótimo. Tô te ouvindo super bem. Então tá bom. Fiquei até com calor aqui agora. Pois é, eu tô aqui falando da nossa live, né? Sexualidade na menopausa, abençoada ou assombrada pelos nossos ancestrais. Pois é, né? Dá papo, né, Lu? Temos assunto. Como sabemos disso, né? Isso é. São dois temas tabus, né? Ao mesmo tempo. Peraí, gente, acho que minha câmera tá embaçada. Só um minutinho aqui. Aí. São dois tabus ao mesmo tempo, né? Sim, Sexualidade e menopausa são duas conversas difíceis. Não é fácil falar sobre isso e juntar essas duas coisas, né? Dar uma combinação bem explosiva e para muitas pessoas isso chega num portal do impossível. E o legal é ver que não, né? Que tudo isso é muito lindo, assim, e dá para viver de uma forma legal. Mas é isso. é justamente esse tabu, né? Quebrar esse tabu e poder falar disso abertamente. Poder, Exatamente. senão a gente fica numa dor, né, Tatiana? Por achar que é só nosso, por viver isso de forma isolada, por não poder dar voz para as nossas inquietações. E nesse bate-papo nosso, a gente vai poder falar disso com naturalidade, né? Exatamente. Isso é uma coisa que acontece assim, acho que 99% dos casos, Luciana, é como a gente se sente solitária nessa conversa e nessa experiência. Então, quando né, uma mulher chega e fala, e de repente às vezes eu antecipo né, o que ela está falando, assim como um exemplo, ela fica assim, meu Deus, isso acontece com outra pessoa, né? Não sou só eu, porque é uma área que a gente tem que tem muitos papos, que tem muitas piadas, tem muitas mentiras ou tem um grande silêncio. Mas a verdade mesmo, ela é muito íntima, né? E as pessoas, assim, eu falo que chora sozinha na cama, né? No seu silêncio ali, na sua insatisfação. Então, é por aí mesmo. Isso, justamente. Então, gente, a Tatiana, ela é fisioterapeuta e sexóloga, né? Trabalha com a fisioterapia integrativa e com a fisioterapia pélvica, né, Tatiana? Isso, Associada à sexologia. Então, isso. você tem feito um trabalho muito grande, né, com as mulheres e você está hoje no formato online, não é isso? Isso, também, né? Então eu tenho uma demanda de consultório, mas o meu direcionamento maior hoje é online, especialmente com um programa assim para trabalhar exatamente isso, né? A questão da libido e dos efeitos hormonais, né? Dos sofrimentos hormonais na menopausa, porque sim, repercute, né? A gente tem uma questão hormonal que é verdadeira e que a gente sofre, né? Essa queda hormonal que caracteriza a menopausa, mas eu acho que por convenção e por dificuldade de se viver a sexualidade ou de ver tudo que envolve a sexualidade, a conta cai toda nos hormônios. E não é Sim. bem assim, né? É importante, tem tanto de desconforto que dá para a gente trabalhar, mas ele não é determinante, né? Nessa questão da sexualidade. E nessa construção dessa abordagem,
Eu fui, né, sempre gostei muito dessa parte integrativa, sou professora na acupuntura, então eu trago essa visão da medicina chinesa, né, esse olhar da medicina chinesa que é super interessante, como entendimento, né, até a terapêutica ela varia bastante, vai para a acupuntura, que não é uma coisa que a gente faz online, mas o entendimento que a medicina chinesa nos traz dos desequilíbrios, né, muito integrados, corpo, mente, energia, é muito bacana. Então, pescando, né, em todos esses rios aí, a gente vai construindo, né, e na constelação aí, onde a gente se conhece, né, onde a gente se encontra, né, aí fecha com chave de ouro, porque essa visão sistêmica também, esse toque aí, né, como é importante, como eu consigo hoje falar porque eu recebi esse trabalho, né? Porque eu me trabalho também, né? Você também, né? Sabe dessa importância da gente estar aí no alto trabalho para conseguir levar adiante, né? E com a questão da sexualidade é assim, é muito, muito intenso, né? Acho que a impressão que está me dando é assim, quanto mais escondido, ou quanto menos falados, né, os temas aqui na nossa vida, no nosso consciente, mais isso tem uma raiz, ou, né, isso guarda dessa carga toda, né? Porque não é só na nossa geração, é ao longo da vida que é difícil falar sobre isso. Então, esses temas são todos muito ocultos, muito reprimidos, e vão aí passando de geração em geração, né, um embrolho todo. Sim, e é muito bonito esse movimento, né? Eu vejo assim nas lives a participação de homens, igual tem na nossa live hoje também, é um tema muito do feminino, né? A gente vê os homens também abrindo os olhos, querendo compreender o que que se passa nesse universo, porque acaba que diz respeito a eles também, né, Tatiana? É maravilhoso isso, assim, diz muito respeito a eles, né? Eles estão aí, eles podem contribuir ou estão sofrendo junto, né? Também cada um num lado, assim, como é desencontrado, esse sofrimento todo ele é muito solitário. E eu tenho visto que os homens têm procurado muito também ser parceiros, né, nessa história e nessa conversa. Sim, sim. Esse diálogo nosso, né, como você bem colocou, não é de agora, não é um tema que está surgindo no nosso, que é contemporâneo, que está surgindo no momento, nada disso. O momento que a gente está vivendo, né, Tatiana, é de tirar mesmo a venda dos olhos e poder olhar Exato. para algo que as mulheres já carregam há longas gerações, né? Acho que desde os primórdios lá de trás, as mulheres têm questões com a sexualidade, o que a gente já sabe, né, que o masculino, ele teve um lugar em relação à sexualidade muito em destaque, né? E a mulher numa posição de submissão e no lugar de satisfazer o homem, né? Exato, exato. Isso é, né, ainda, né, Luciana? Ainda é. Assim, esse papel, essa falta de questionamento, de permissão, né? Então, existe uma falta de permissão interna para a gente viver o prazer. E isso é uma coisa que é cultural e é energética, né? Porque faz parte, eu acho que a cultura junto com isso aí é que vai passando, mas é mais do que só cultural, é a carga que essa cultura impõe. Né? E às vezes tem uma cultura mais ou menos permissiva, uma religião mais ou menos permissiva, mas existe a dificuldade daquela pessoa, daquela família, né? Tudo que é falado ou não falado, ensinado ou desensinado em determinada criação, determinado contexto. E aí as pessoas não têm permissão para o prazer. Essa questão de que o prazer é menos importante, isso vai além da esfera sexual, né? Acho que toda, assim, a gente carrega né, um louro, assim, de estar trabalhando pesado, né? De chegar tarde porque eu estou trabalhando e não é me divertindo, né? Eu tenho que sair para ficar cansado, assim, é cansada de trabalhar, não é de divertir. Existe isso, é um pecado, né? Como é proibido ter prazer. Então, prazer é uma palavra difícil para a gente fazer os trabalhos na internet, assim,
Às vezes a gente nem consegue que as redes permitam a palavra prazer, né? De tão proibido que é isso, assim, é uma coisa muito louca. E como é difícil para a mulher, assim, se permitir prazer e pequenos prazeres. E como que isso interfere também, né? Repercute aí nessa questão da sexualidade. Então, né, precisa trazer disso aí, e às vezes a permissão ou a não permissão para ela ter prazer, isso veio lá de trás, né? Honrando né, uma família ou alguma coisa aí que a dor, que o sofrimento, né, foi visto como algo que é importante, né, que dignifica. Então, né, tem muitas questões, assim, a gente vê isso que vem da religião, da interpretação da religião, né? Outro dia, você falando de homem, uma pessoa me chamou na rede, assim, um homem, né? E aí ele falou que ele vinha de um casamento que a mulher, né, com uma religião muito forte, assim, né, muito restritiva, e que não tinha essa entrega, né? Não se permitia, assim. Então, que ele foi acompanhando esse casamento, assim, com a vida sexual para ele muito insatisfatória, né? Então, ele falou, assim, no geral, foi no comentário aberto. E aí que ele foi se libertando ao ver alguns conteúdos, né? Aí falou que chegou em mim, chegou na Cátia Damasceno, assim. Então, acho que ele estava angustiado nessa vivência, né? E foi buscar esse outro olhar, porque não tinha uma permissão, né? Ele falou, usou uma expressão bonita, assim, como se ele estivesse vendo o sol, né? Que ele redescobriu que ele estava, né, enjaulado, assim, que tinha uma coisa, né? Existia um prazer, existia uma possibilidade, né? Então, isso é o que vem acontecendo. E é interessante porque aparece a dor do masculino também, né? Exato. De um masculino que às vezes se sente também desajustado, né? Por querer algo, às vezes, da parceira que não vem. E será que eu sou o problema, né? Será que eu estou querendo algo além do que essa mulher poderia me oferecer? Exato. Né, a responsabilidade ou a carga que vai para o masculino, ela também é muito forte. E eu tenho falado muito, provocado muito, né, em tom de provocação mesmo, com as mulheres, assim, o tanto que às vezes a falta da libido, a falta do prazer que tem aí nesse momento, né, acentuadamente por conta dos hormônios, é porque a gente ficou uma vida inteira esperando que esse homem saiba o que fazer com a gente. E esse homem não aprendeu isso, sabe? Ele mal aprendeu o que fazer com ele. Então, culturalmente, né, ou ele pode ter aprendido sim o que fazer com ele, porque é permitido que o homem se explore. Mas ele não aprendeu o que fazer com a mulher, né? Assim, às vezes ele aprendeu, né? Muito se foi uma demanda pessoal, se tinha, né, essa escola da prostituição, se ele conseguiu entrar naquilo, né? Porque isso é difícil para o homem também. E a mulher, às vezes, ela espera que ele saiba dela mais que ela, né? É, E o que ela... chega assim para mim agora com, né, 50, 60 anos, assim, nunca teve um orgasmo na vida, nunca teve uma experiência prazerosa. Às vezes, né, com uma dor muito grande que esse homem não deu atenção. E sim, pode ser que ele tenha negligenciado, saído fora, não estou tirando, né, as questões de cada um, mas assim, muitas vezes por essa expectativa, e é isso que você falou, esse masculino ferido, né, como ele também sofre com isso, né? Então são sofrimentos calados, né, que a gente está começando a falar agora. E Tatiana, entrando já nessa temática da libido, o que você pode dizer para essas mulheres, né, e para os homens também, quem estiver assistindo? Eu recebi uma pergunta no meu direct de uma jovem, e eu achei interessante porque isso é comum no consultório também. Ela tem menos de 40 anos e ela fala que ela não tem libido nenhuma e que o marido, ela considera ter um bom marido, só que ele cobra dela a parte sexual e que ela não consegue responder como deveria. E que muitas vezes ela entra no sofrimento porque ela finge orgasmo, sabe? Sim. E ele sente que ela não está fazendo uma entrega de verdade. O que você diria disso para nós? Tem muita coisa aí, né? Gente, eu tô incomodada porque eu toquei num filtro aqui, eu não consigo sair dele, e na hora que eu toco aqui, ele muda e vai ficando cada vez pior. Mas deixa quieto. Eu não acho tirar o filtro aqui, Jesus. Tá?
Vou abstrair, tá? Pai, Bom, acho que tá ótimo. tá bom. Bom, então, Luciana, né, esse retrato aí, ele é um quadro bem, né, bem frequente, né? Então, existe, às vezes, existe essa cobrança do homem, sim, e precisa ter, primeiro, reconquistar essa parceria, assim, trazer realmente esse parceiro, né, esse casamento aí para uma conversa de parceria. Porque a cobrança dele, né, de que haja uma entrega, então ela pode procurar, né, e aí se vem com você, assim, constelação é um bom caminho para poder, né, liberar essa entrega, mas esse trabalho ele é bem amplo, né? Então, assim, existe com 40 anos talvez uma questão hormonal que está se iniciando aí, porque o decréscimo dos hormônios, ele começa, né, a partir dos 40 anos, já vai descendo, ou antes, né, cada mulher é de um jeito, e sim, a questão hormonal tem a ver. Mas, pelo que fala aí, é uma entrega que parece que nunca aconteceu, né? Então, assim, ela nunca aprendeu. Então, isso precisa ser aprendido. Só que isso não vai ser aprendido com ele exatamente nessa cobrança. Então, assim, uma conversa com os dois é interessante porque ele tem que, sim, expor a demanda dele, mas entender que precisa desse espaço e ela procurar isso aí. Quando a gente vai trabalhar isso, né, tem que ver essa história toda, assim, se teve algum ponto que era bom e não foi mais. Porque às vezes a construção é com esse parceiro, né? Então pode ser que já tenha sido diferente com outra pessoa, né? Ou essa permissão pode ter acontecido, isso pode ter parado aí, ter sido interrompida no momento do nascimento de um filho. Meu gato ali atrás, ele começa agora. Ele está chamando a atenção. Monique, vem cá. Então, às vezes, isso vem depois de filho, sabe? Então, assim, filho é uma virada na questão da sexualidade do casal, então precisa achar um ponto. Então, precisa entender se foi perdido aí em algum ponto específico, né? Para retomar a partir disso. Ou se essa dificuldade da entrega, né? Se assim ela denomina, se é uma questão que ela sempre teve de vivenciar, né? E aí a gente tem que trabalhar essa entrega dela, né? Que pode ser um trabalho coletivo, um trabalho individual, e vendo onde que estão as restrições, porque às vezes ela não conhece do próprio corpo, não conhece do próprio prazer, o tanto que tem da religião que está envolvida, assim. Então a gente precisa aumentar o contato com o corpo, né, a familiaridade física com o corpo, da sensação, e não necessariamente genitalizada primeiro, assim, trazer esse sensorial para o corpo inteiro, né? Trazer essa atividade física presente com consciência corporal, isso é uma coisa que a gente vai, né, trabalhando e começar a trazer essa percepção dos bloqueios energéticos, né? Enxergar onde está isso e os psi, né? E a construção da sexualidade como foi, né? Como é. Pode trazer esse parceiro junto ou não, né? Assim, ele tem que vir junto. Mas pode trazê-lo junto nesse momento, assim, em algum momento ele entra no trabalho, né, junto com ela, ou ela vai se trabalhando para chegar nesse compartilhar, né? Mas, assim, a primeira conversa com ele é de calma, né? Assim, porque tá aí, existe algum elo aí nessa relação que o faz estar. Então, assim, precisa ter uma conversa que vai evoluindo entre os dois e precisa ter um trabalho dela também, né? Agora, esse dela aí eu falo, e principalmente falando aberto aqui, que às vezes a gente tem que identificar isso, porque é muito assim, a culpa é da mulher, né? Então, há que se entender essa história, sabe? Há que se entender isso, porque não é simplesmente assim, eu quero que você se entregue dessa forma e ela está pronta para isso. Às vezes ela nem gosta daquilo que está sendo, às vezes ela nem sabe o que gosta, né? Então, existe uma exploração para ser feita que envolve tudo isso, né? Não é simples, né? São várias coisas, são vários pontos aí que a gente vai costurando. Sim. E o diálogo é super importante, né, Tatiana? Essa conversa franca aí da mulher poder se expor, né, com esse parceiro
que é um parceiro de vida. Exato. E muitas vezes ela se fecha nessa questão da sexualidade se achando inadequada, né? Que ela não consegue corresponder à expectativa do marido ou do namorado, que vai gerar uma baixa autoestima e tudo mais. E ela saber que ela precisa... Tem que ser uma conversa fora da cama, né? Porque às vezes essa conversa só vem naquele momento, assim, dele cobrar dela que performe, né? Que goze, que isso, que aquilo. Essa conversa tem que sair da cama para ela realmente se sentir à vontade. Porque não é naquele momento ali, acabou e de repente, assim, você fingiu, né? Sim. Então, precisa de um investimento de energia dela, de estar, né? De procurar isso, porque é um sofrimento muito forte, né? Ele é sozinho, é um sofrimento calado, né? Que ele acaba uma relação. As relações acabam por aí, assim, muitas vezes. E o diálogo ele vai abrir espaço para essa expressão, né? Para o que se sente. E dar espaço para o outro também falar de como ele se sente. Exato. E ali, juntos, né? Encontrar um caminho e uma possibilidade de algo ser feito. Isso. Esse eu acho que é um grande... Que é também um tabu, né? De poder falar da sexualidade de forma aberta. Sim, tem que começar aos poucos, respeitando essa dificuldade, né? Isso vai começando aos poucos aí. Perdi aqui o que eu ia... Não, mas assim, nesse trabalho dela aí, né? Se é alguma questão que ela identifica bastante forte nela, né? Como uma dificuldade, vale a pena ir pela linha sistêmica, assim, é um atalho bem interessante, sabe? Sim. Porque aí a gente vê, né, Tatiane, que esse nível de relacionamento, que é o da intimidade, ele é muito profundo, né? Eu acho que ela considera uma das maiores entregas. Exato. Porque se essa entrega não vier de forma genuína, né, ali na relação, não dá para mascarar, porque não vai acontecer, né? Estão desnudos, né? Estão desnudos ali. Então, um momento, um ato assim, de entrega mesmo, verdadeira de si, né? Do quanto eu consigo me entregar numa relação. Porque mulheres que vêm muito machucadas, né? Com crenças muito negativas em relação ao homem, que podem ter sido crenças que ela construiu a partir da escuta de uma mãe, a partir de uma escuta de uma avó, falando de forma negativa do homem, né? Que homem não é confiável, que homem trai, que homem engana, que homem é abusador. Essas falas ali, elas têm potencial, né? Elas não ficaram perdidas na história. Então, você carrega tudo aquilo, aquilo que você vivenciou vai te acompanhar. E, de repente, numa relação que você está, você não consegue viver ela de forma plena. Isso. Porque aquelas memórias e tudo aquilo está impregnado na pessoa. Está impregnado. E não basta ela dizer assim, não, eu quero me entregar, eu quero viver a minha vida sexual de forma legal, bacana, minha intimidade de uma forma mais verdadeira, porque isso não está no controle dela, né? Exato. Ela está numa ordem inconsciente, esse movimento. Exato. E assim, é um descascar de cebolas, né? Porque tira uma capa, tira outra capa, uma hora está um pouquinho mais à vontade, outra hora não está à vontade de novo, né? Às vezes parece que já resolveu tudo e de repente volta alguma coisa assim. Então, eu percebo que são memórias, né? Que vão assim como bolinhas de gás de um refrigerante, assim, que vai subindo e se você agita, daí a pouco tem mais, né? Então vai aquela coisa sendo liberada. E do homem também, né? Então, assim, nessa cobrança, nessa coisa, não quer dizer que às vezes tem um ponto mais simples, mas não necessariamente né? Que isso é tão fácil assim. E às vezes, se tem a mulher que é mais complicada, entre aspas, aí, né? Porque essa carga vem, porque aprende-se assim, né? Aprende-se isso do homem. Então é fácil ficar, né? Com toda essa carga ali para ela mesma também. Sim. Sabe? Então, assim, tem que ir fazendo, tem que ir permitindo, tem que ir trabalhando, tem que ir descobrindo e sabendo que é um pouco de cada vez, né? Então, solta um pouco, toma conhecimento, observa.
tem uma ele tá que tá. Tem uma entrega e depois, né, às vezes isso vai caminhando, né? Isso não é, né, de uma única vez. Sim, sim. E são processos, né? Eu gosto dessa metáfora da cebola, porque a gente tem que sair daquela ilusão de que você vai trabalhar uma questão e é só aquilo e acabou. É. Muitas questões nossas são camadas que você tira uma camada, você trabalha, vem uma nova camada, você trabalha, porque a coisa é muito mais complexa, né? Então, quando a gente vai falar dessa questão da sexualidade e tudo mais, a gente vê que por trás tem crenças, tem medos, tem traumas, né? Tem, sim, traumas, tem coisas que a pessoa nem sabe, né? Então, quanto de violência que a gente vai descobrindo, de abuso, nossa, mãe. E não necessariamente, né? Mas assim, se tem crença que é conhecida, imagina no campo do desconhecido. Do E desconhecido. nem estou falando da mãe nem da avó. Assim, isso começa nessa, né, na gente mesma. Sim, é muito profundo, né? Então, a gente ter essa consciência, porque muitos dos nossos traumas fazem parte de uma lealdade invisível, né, Tatiana? Que está Sim, relacionada ao nosso sistema familiar. Às vezes você exato. olha e fala assim, mas não tive nenhum problema na minha história pessoal, eu não tive nenhum trauma, nenhuma situação assim, e eu sou toda bloqueada, eu sou toda travada. Aí a gente faz essa leitura, né, assim, de como que foi a criação dessa pessoa. Vai, olha um pouco mais além. Aí na Exato. constelação isso aparece muito, né, uma dificuldade do feminino, que está alinhado com a avó, com a mãe, né, com ancestrais femininos lá de trás que passaram N situações difíceis, né? E E a depois gente que a gente toma consciência, assim, porque aí tomou consciência dessa questão com a avó, com a mãe, com o que foi, com o que aconteceu, que teve uma lealdade. E a partir daí é trabalhar o agora, porque assim, essa lealdade estava invisível, estava se repetindo uma história e criou-se um padrão nesse momento, né? sim, Então, romper com esse padrão, trazer novos comportamentos é o exercício consciente que vem depois. que vem depois. Né? Porque a Então, assim, partir por conta desses padrões, eu nunca me permiti entregar, eu nunca me explorei, eu nunca senti, eu nunca recebi uma massagem, eu nunca beijei na boca, eu nunca, né, nunca, isso para mim, expressar o prazer de tal ou tal forma era proibido, nem era pensado, nem era conhecido. Agora isso foi, então agora eu tenho que trazer para a aula prática. e é o tema, né, quando coloca dessa questão abençoada ou assombrada pelos nossos ancestrais, né? Isso, Porque a gente lançar essa luz, né, lá atrás, de entender que para eles, né, para o feminino nosso, da nossa linhagem, foi algo às vezes difícil de ser vivido e com certeza, né, naquela época as índias eram pegas a laço, né? isso. Mulheres tinham que satisfazer os homens, né? Independente da vontade delas. Tem muitas histórias que fazem parte, são histórias coletivas, né? Que faz parte da nossa bagagem também. Não está desconectado. Isso é importante a gente deixar isso bem, bem Exato. nítido. Nós não somos só nós, o que a gente apresenta aqui. Isso. A gente carrega toda uma linhagem com a gente, toda uma memória, né, de dor e de sofrimento, de luta e de força também dos nossos ancestrais. E é Isso. um presente que eu vejo, Tatiana, abençoada no sentido assim, é um grande presente quando eu aqui no meu lugar tenho condições de acessar informações sobre a minha história, sobre a minha linhagem, seja lá de onde vier, e poder fazer algo de bonito disso. Poder liberar isso, dar um lugar para isso. Essa liberação, ela vai me permitir viver minha vida em potencial, o que eu posso viver de acordo com o meu destino. E ao mesmo tempo eu estou liberando as minhas ancestrais também, né? Exato, exato, exatamente. E é isso que você falou, né? É uma linhagem, é toda uma geração, e tem histórias que isso é mais forte, né? E tem histórias que isso é menos. Às vezes, né? Existe, né? Tem famílias, às vezes, que pega muito numa algum determinado ponto é mais forte do que o outro, né? Então tem gente que tem a questão da sexualidade a ser muito mais trabalhada, com muito mais
né, com muito mais bloqueios aí, né, ao longo das gerações. Aí a gente entender e ter misericórdia, assim, do ponto de partida, né, de onde eu parto, como que isso foi na minha história, como que isso é, como que eu posso liberar para as de trás e para as da frente. Eu faço alguns rituais, assim, algumas meditações, né? Às vezes com as mulheres no curso, ou quando tem encontro presencial. E, assim, liberar a experiência boa que você vive hoje, você dedica, né? Aquelas que não puderam viver. Isso é bem, bem legal. Ah, é bem Né? bonito isso. Então, Uma assim, dedicar. forma de honrar, né? A Exato. ancestralidade, de poder viver com plenitude a própria sexualidade. Isso. Você falou, quando você falou aí dessa questão do assombrar, eu uso uma expressão assim, que a gente tem que entrar para o quarto, né, e tirar, a gente carrega muita gente para a cama, a gente carrega muitas máscaras para a cama, às vezes a cama fica tão cheia que quem sai é a gente, né, assim, a última pessoa que cabe é a gente. Então, assim, conscientemente, às vezes fazer esse exercício de fechar a porta ali, naquele momento, né, tem papéis sociais, que também é outra coisa que, né, às vezes não está muito com a questão sistêmica, mas que às vezes a pessoa veste tanto assim, né, daquele respeito de um papel profissional, né, assim, a mulher direita, né, a mulher perfeita, né, a mulher séria, determinadas profissões, né, cobram isso e às vezes a pessoa se confunde com aquele papel, né? Ela é tanto aquilo que ela leva e ela se trava nesse momento. Ou, às vezes é uma pessoa que vive uma espiritualidade muito forte e não está desconectada da sexualidade, né? Pelo contrário, é um outro polo. Mas às vezes a pessoa assim, ela é tão direita, tão, né, tão devota que aquilo para ela é difícil. Então, na hora que ela entra e leva esse santo para dentro, leva esse, né, essa religião para dentro ali, é como se aquilo fosse incompatível, né? E a gente precisa também deixar de fora, né, a cambada toda, né? Com toda a honra dos ancestrais. Ó, deixa que agora o momento é meu, né? Depois a gente conversa. Às vezes, trazer isso mesmo consciente são formas da gente lembrar e se assumir, né, nesse lugar. Sim. E o primeiro ponto, né, Tatiana, é como eu vejo a sexualidade. Qual que é a minha conotação sobre isso? Isso. Como eu vejo, como eu via, né? Eu posso ver hoje, né? Ah, eu vejo. Então, às vezes também é uma coisa que eu dou uma cutucada. Não, sexualidade para mim é um tema muito difícil. Na minha família eu aprendi isso, né? Tem histórias assim tão pesadas, tão dramáticas, né, na geração aí de 50, 60 anos, de como foi viver a menstruação, os sangramentos, os ciclos, né, assim, tem muito sofrimento nisso aí também, carregando esse fardo do feminino, do mulher, né, e tal. Então, na hora que a gente, assim, foi assim, mas, assim, o conhecimento consciente, ele vem ajudar. Porque, assim, em última análise, vai ficar a trava, né, da moça que você contou a história, assim, dela sentir que não permite aquilo, assim, por mais que a pessoa tenta, ainda tem um ponto. Mas antes disso, tem um tanto de coisa consciente que a gente vai trazendo esse aprendizado. Olha, né, não é assim. Hoje em dia tem casal homossexual, tem tanto direcionamento sexual. Não precisa ser assim. É como se a gente fosse dotando de informações para poder trazer para o nosso racional e falar, não precisa ser assim. É claro que vai ser um caminho, né? Mas primeiro é isso, para eu trazer essa informação para um nível consciente de que eu não estou fazendo nada errado. Sim. Né? Então, as mães se esquecem que são mulheres, né? A Gabi está falando aqui, exatamente, né? Nos papéis aí. Então, assim, tem horas que você veste a mãe, mas tem hora que você tem que tirar essa mãe, né? Não precisa estar todo o tempo. E a consumação do ato sexual é a base de toda a vida, né? Então, Bert Hellinger, ele fala isso. Essa questão, assim, da importância da sexualidade, né? Da importância do sexo em si. Que eu acho que é uma das coisas que a gente, nessa consciência nova que você fala, né? Que a gente precisa de abrir essa consciência, de compreender o sexo não mais como sujo, não mais como um pecado, né? Não mais como um tabu. E isso foi uma coisa que foi aprendida, né?
De que, se você vai ficar mal falada se você tiver relação sexual. Os homens só querem sexo, né? Eles só querem aproveitar. Então, nós fomos criadas também ouvindo muito isso, né, Tatiana? E uma desconstrução necessária é começar a fazer as pazes com essa questão da conotação sexual, porque ela é a base da vida. Exato. E ela sendo vivida de forma sagrada, né? Respeitosa com você mesmo, né? E com o outro, ela é o ápice do prazer na vida, né? Exato. Ela simboliza, eu acho que ela é uma forma de compilar o todo, assim. Lá no início da live, a hora que você falou assim, as mulheres têm dificuldade com prazer, com poder fazer as coisas que dá prazer e falar, eu tô exausta de tanto prazer, de tanto dançar, de tanto curtir, de tanto aproveitar. Ela não pode, ela pode estar exausta de trabalhar. Então ela vai para aquela carga de energia dada, né? Entregue ao trabalho, mas ela não se entrega ao prazer. Então já começa por aí, né? Essa dificuldade. Assim, se alguém tiver dormindo porque trabalhou, ela é respeitada. Mas se alguém estiver dormindo porque chegou tarde da festa, dependendo da família, assim, joga no chão, né? Acorda porque estava vagabundando, né? Isso aí. Então, assim, não, estava lá, então pode, agora, né? E essas falas são tão repetidas, né? Isso até... eu dei aula agora, não estou na graduação da fisioterapia, mas aí a gente trabalhava a questão da fisioterapia na gestação, né? E aí na violência obstétrica, o tanto que se escutava disso, né? Então a piadinha assim, para fazer foi bom, agora que você vai aguentar a dor, né? Isso ainda é usado nos hospitais aqui, em todo lugar, sabe? Que coisa cruel, né? Sim. A Ju colocou aqui, precisamos tratar o sexo com mais naturalidade. Exato, é naturalidade mesmo, porque assim, pode ser bom e pode não ser bom, é super importante, é a fonte da vida, vem aí essa força, a energia primordial, mas às vezes o sexo tem que ser maravilhoso toda hora, eu não tenho que estar querendo toda hora, né, assim, mas é natural, né, então nesse ser natural também, ele pode ser de muita entrega, assim, como eu gosto de comparar com a comida, né? Às vezes você tem uma comida de festa, às vezes você tem uma coisa que é uma comunhão sagrada ali, que é né, uma coisa muito preparada e que é um deleite. E às vezes você faz aquilo assim, comendo fast food, né? Você vai lá, cai Um arroz com feijão. é isso. Então, né, tem permissão também, às vezes, se a pessoa está aqui e não vive uma parceria, né? Assim, o amor é construído, às vezes essa conexão ela vai ser construída com o tempo do relacionamento. E se a pessoa está começando um relacionamento, pode ser assim, a pura sacanagem pode ser sagrada, sabe? Assim, isso também vale, não tem que ficar, né? É a intimidade dela ali. Se isso for legítimo, né? Não está machucando ninguém, não está tá tudo bem, né? Então, porque também existe, né? Essa coisa assim, tem que ser sempre muito profundo, né? Muito entregue, muito sublime. E pode ser Né? muito tudo isso, mas às vezes a pessoa não tem essa parceria que vai viver dessa forma. Ela fica murchinha lá, né? Eu posso fazer só para sentir bem ali? Pode, pode sim, tá tudo certo. A Letícia colocou, incrível como fomos criadas sem aprender sobre sexualidade. Nadinha. Nadinha. Isso que a gente está fazendo, né, Tatiane? Que você já faz como prática sua. Você sabe os desafios. E até fazer uma live dessa. Nossa! É desafio a gente poder falar disso de forma aberta, né? Exato. E eu fico feliz de estar podendo abrir esse caminho aqui. E você já faz isso aí que já da sua prática mesmo, né? De poder auxiliar as mulheres e ajudar. Maravilhoso esse trabalho. Não é fácil, Luciana, falar, né? Não é fácil falar isso, assim, né? Quem está escutando, já vi várias pessoas vieram e falar assim, nossa, como você tem coragem, assim. Né? E isso pega também,
né, uma coisa, assim. Ah, mas Amigos eu que perderam nessa caminhada, sabe? sim. Ô, Tati, mas a gente tá num bom caminho, porque os comentários, ó, estou adorando, excelente, vejo isso, live excelente. Ai, Tem comentários aí. que ótimo. Nos permitirmos isso. Caí de paraquedas, mas amei. Tem alguém a Jace aí. Que E bom. teu gatinho fez sucesso também, tá? Sucesso, e agora ele tá ali, agora deitou e foi dormir. Ali tá, é uma foto minha e eu coloco umas matrioscas representando, assim, ela fica sempre nas minhas lives para poder trazer essa questão da força da minha ancestralidade, sabe? E Certo. tem dia que ele não quer, não, ele joga todas no chão. Tem dia que ele deixa uma, hoje ele jogou todas. Olha lá. Deixou só minha criança ali. A Camila colocou, quero mais. Ah, façamos. Que bom, Passamos. que A bom. live está ampliando a consciência, ó, que maravilha. É esse o propósito. Isso. E assim, né? Então, vou deixar também, existe a questão hormonal, né? Porque quando a gente fala da menopausa, duas fases, assim, quando eu brinco às vezes com o paciente, quando tá grávida e vai ganhar neném, e quando tá, né, prestes da menopausa ali, a gente tá nessa transição, aí é uma transição, mas principalmente quando vai ganhar neném, eu falei, já te falaram que você vai ficar louca? Porque quando a gente é mãe, assim, o choque hormonal é tão grande, mexe tanto com as nossas emoções, né? É um outro momento que é muito similar a esse, assim, que é de muita solidão com aquilo que a gente está sentindo. E aí a gente não consegue dar conta e todo mundo vem cobrar que você esteja, né, se sentindo maravilhosa porque a maternidade é sagrada. E na menopausa, né, a gente tem esse declínio hormonal que ele é forte, sabe? Assim, traz sintoma mesmo e traz pra gente a consciência do envelhecimento. Eu acho que isso dá outra live, sabe? Porque Nossa, excelente. é um portal, assim, né? É uma constatação de que a gente está envelhecendo. A gente está envelhecendo a cada dia, mas menopausa é coisa de velho, né? Assim, como é um choque, né? Isso né? É bem característico, assim. Principalmente as gerações anteriores, acontecia na mesma idade, mas a mulher estava fisicamente muito envelhecida. Então, né, essa aproximação e o sentir os ressecamentos, né, sentir a pele diferente, sentir a lubrificação diferente, assim, tudo vai para uma questão muito árida, né? Então precisa ser cuidado também. Mas eu falo que é assim, é um portal para a melhor fase da vida, sabe? A menopausa pode ser a melhor fase da vida, porque a gente deixa de ser fértil para a gente trazer a nossa energia de fertilidade para, né, para onde a gente quiser. Então a gente não precisa mais se preocupar com essa fertilidade, ou a gente dá atenção para, né, para ser fértil em todas ou em outras áreas da nossa vida, né? Essa maturidade que a gente está, poder falar disso aqui, poder escolher como que vai fazer, né? Então, assim, é um portal para a melhor fase da vida. Mas quando a pessoa chega nessa consciência da menopausa e da sexualidade dessa forma, muitas falam assim, ah, é uma derrota, né? Então, poder trazer essa perspectiva diferente é muito bacana. Uhum. Ô, Tati, dá outra live com certeza, viu? Que bom, vamos sim. Menopausa para o resto da vida, por isso é tão importante saber mais. É da ordem natural. Exato. Sim. E Tatiane, falando essa questão, né, da lubrificação, que é uma das coisas que as mulheres sofrem, né, na menopausa, o que você diria, né, para auxiliar aí? Que eu sei que você faz umas orientações bacanas. Isso. Então, bom, eu falo do usar o óleo de coco todos os dias, é um skincare, né? Tem até um videozinho no YouTube, lá no meu do YouTube, falando só do óleo de coco. Então, assim, o óleo de coco, ele é um bom hidratante, porque são duas coisas. Baixo hormônio, a gente tem um ressecamento que fica ali, umas muito mais, outras muito menos, né? Então, varia, né? Incrivelmente de uma mulher para outra. Mas eu falo o seguinte, a gente passa creme, a gente busca creme, você vai, ácido hialurônico, etc. Assim, você cuida da pele do corpo inteiro. Mas assim, você não cuida da vulva do lado de fora e nem da vagina.
Então, o óleo de coco é interessante porque ele pode ser passado por fora. Às vezes a gente fica com microfissurazinhas de ressecamento ali perto dos lábios grandes, do clitóris, assim, porque fica sequinho mesmo, sabe? Então, pode passar o óleo de coco ali e passar o óleo de coco na mucosa vaginal para melhorar essa hidratação. Então, isso é hidratação. E aí, na hora da relação, precisa usar lubrificante também, sabe? E hoje eu estava até editando um vídeo que ele já está lá no YouTube, eu vou soltar uns cortezinhos dele, assim, dessa questão da dificuldade que a gente tem com usar lubrificante, porque é um sinônimo de incompetência, de que eu não tô servindo, né? Não tô funcionando direito. E não é nada disso. E não é nada disso. E às vezes até o homem, né, ele tem essa dificuldade, porque quando a mulher não tem a lubrificação, ele acha que a mulher não está desejando a relação. Ou né? que ele não está sendo bom o suficiente, ou que ela não está, porque aí depende se for muito machista, porque ela está com outra pessoa, que ela não está desejando, assim, isso dá história, sabe? E Mas peso então, na relação, né? isso. E é simples, né? Só entender que isso é uma coisa orgânica mesmo. Orgânica. Então, trazer esse lubrificante à base de água. O óleo de coco pode ser usado se não for uma relação com preservativo. Ele pode ser usado no momento da relação também. Mas são dois momentos diferentes. E às vezes a pessoa tem muito ressecamento, o ginecologista passa um hidratante vaginal específico, um creme, né? Que ela vai passar com um aplicador, colocar ali na hora de dormir. Também pode ser feito. Mas se não tem essa indicação, o óleo de coco diariamente, passar por dentro, massagear o canal, sabe? É interessante, passar pelo lado de fora e usar o lubrificante. E tem lubrificante para quem tem mais ressecamento, lubrificante à base de silicone, porque ele é mais fluidozinho, né? Esse à base de água, o gelzinho aí, ele é muito bom, mas ele raleia logo. Então, se a pessoa tem a dificuldade de passar e de reaplicar, porque fica com vergonha, passa um tanto do outro, sabe? E passa antes. Se você tiver muita vergonha, vai trabalhando a vergonha aos poucos. Mas se tiver muita vergonha, só não pode doer. Então, você passa antes, né? Sim, sim. Passa isso. Excelente dica, viu? O pessoal tá colocando, amei a dica. E é isso que a Tatiane falou, né? Isso virar hábito. Porque a gente tem o hábito já, às vezes, de cuidar da pele, do cabelo e a cuidar do corpo todo, né? Do corpo inteiro, exatamente. Certo. Ô, Tatiane, tem mais alguma dica que você gostaria de dar para essas mulheres? Acho que é isso, né? Acho que falar disso, né? Conseguir olhar para as próprias dificuldades, né? Olhar conscientemente e começar a buscar conhecimento, buscar informação, buscar conversa. Importante com quem que você conversa, porque às vezes se conversa disso brincando muito, e é muito legal ter a descontração, mas às vezes nessa brincadeira só acha assim todo mundo nos louros. Então, não se assuste se ao comentar de alguma coisa que é difícil, todo mundo falar que não passa por aquilo, é mentira. Né? Assim, procura quem você possa conversar, não desiste, né? Eu acho que esse papo tem que vir, essa conversa não precisa ser uma conversa de roda, mas pode ser uma conversa com uma amiga, né? Começar a falar ali. E a gente está aqui também para isso, né? Pode chamar, pode mandar mensagem, pode tirar dúvida, né? Pode ir, sempre à disposição. Sim. É sair desse movimento solitário, né? Exato. A gente falou no início. E de saber que isso não é incomum, isso é muito comum. Nós estamos fazendo uma transição, uma grande mudança de resgatar um feminino mais saudável, né? E os homens também estão aprendendo a lidar com essa mulher, a também ir para um masculino mais saudável, porque o masculino deles também ficaram feridos. Mesmo diante, às vezes, de um homem muito impositivo, ali tinha feridas emocionais, né, Tatiana? Então, é um grande... Isso, Lu, é importante, né? Então, por exemplo, a mulher, ela consegue fingir, o homem não. O peso, para ele, é muito mais difícil, né? O homem, se ele não tá pronto, se ele não tá armado, então existe esse peso. A gente pode entender um pouco eles também, né? Acho que isso é levar uma compreensão e não uma briga de sexo, né? De um e outro. Então, acho que isso é bem importante.
Sim. E nessa construção, né, nessa caminhada, da gente dar conta de olhar para a gente como a gente é, o que que a gente sente de verdade. Agora a gente não precisa fingir mais que tá tudo bem, né? De ter um espaço, como você colocou, né, Tatiana, seguro para a gente falar da gente. Isso já é abrir para a mudança que precisa acontecer. Isso. Compreender a sexualidade numa outra vertente agora, numa vertente mais abençoada. Exato, exato, é isso. Deixar a maldição com quem não viveu, né? Com todo respeito, assim, e pegar essa bênção. Porque se a gente não tem quem abençoou, a gente pode se abençoar nesse processo, né? Com muita misericórdia, assim, pelo seu processo. Sim. Isso. E poder, né, estar ali disponível para você mesma, né? De se conhecer mais. Você falou sobre a questão de despir dos papéis, né? Que sejam eles os papéis que a gente adotou na vida profissional, que sejam as crenças que a gente carrega limitantes relacionadas à igreja, né? As crenças religiosas. Isso. Quanto a isso, né? Eu sempre falo assim, olha, né? Como Deus é nosso Pai, e se você quiser ver seu filho, né? Você quer ver seu filho feliz, se ele teve um momento de prazer, ou você quer ver ele machucado e doendo e sofrido? E é a mesma coisa, né? Assim, esse prazer que a gente tem, que leva energia para o corpo inteiro, que nos dá impulso de fazer, esse Pai nos abençoa com esse prazer, sabe? Eu tenho certeza disso. Então, não tem que ter culpa dele, não. Sim. E se a gente tem um corpo com toda essa capacidade, né, de sentir prazer, é porque não está errado. Eu não ia fazer isso sabendo que estaria errado, né? Exatamente. Então, já começamos abençoando esse processo, né? Esse olhar para a sexualidade e de uma forma mais abençoada, podendo também olhar para a nossa ancestralidade diante de tudo que viveu, de todas as dores, né? Honrar tudo isso ali, mas de saber também deixar com eles, né? O que eles viveram e com a bênção deles olhar para a nossa sexualidade agora e poder vivê-la da melhor forma que nós pudermos viver. Exato. Abençoada agora. Abençoada, isso mesmo. Ô, Tatiana, nossa live está chegando no final. Sim, querida. Foi um prazer. Foi um prazer quase sexual. Muito obrigada pelo convite, né? Nossa, que carinhoso pela oportunidade de falar e de te ouvir, assim, foi muito gostoso. Ai, né? foi Isso tão bom. também é sexualidade, né? Trazer esse prazer, assim. Isso é sexualidade. Isso é sexualidade, importantíssimo isso, porque às vezes as pessoas acham que sexualidade é sexo, não é. É muito mais do que isso. Exato. Sexualidade está com a gente desde o nascimento. Em todos Nosso os corpo, aspectos. em todos os aspectos, né? E eu agradecer, sim, imensamente que quando eu te propus fazer a live, você tocou na hora, né? Ai, super, que bom, que bom. Né? Vamos trazer outros temas aí, acho que eu gostei muito. Nossa, eu também adorei. Já até lancei um tema para nossa próxima live, ó. Deixa eu achar onde eu anotei esse tema aqui. Tem que encontrar. Agora eu não tô achando ele, não. Mas acho que vai ser interessante. Eu te falo aí. E bora lá. A gente organiza. Beijo grande, gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam a gente. Isso. Até no finalzinho, ó. Vai ficar salvo aí no seu, né? Vai ficar salvo. Tatiana, você tem aqui, ó. Que pena que chegou ao final. Amanhã já estarei preparando o meu óleo de coco. Isso mesmo. Pega um óleo de coco, põe no potinho. É bom que esse tempo agora ele fica sólido. Eu ponho no potinho de boca larga, assim. Tiro com colher e ponho ali, porque já fica no banheiro. Excelente dica. Muito bom. Tá bom, querida. Ó, tem óleo de coco sem sabor? Tem, né? O óleo de coco natural, ele não tem sabor. Tem o sem sabor lá. Mas o outro é um cheirinho tão suavezinho que é tranquilo. É bom. Tá? Então, valeu. Beijo grande. Obrigada. Obrigada a você.